né, do ciclo Imagens para Sobreviver ao Contemporâneo. Dessa vez aí com um ilustre convidado, como todos os nossos convidados aqui são ilustres, né, mas cada um com sua singularidade, né? Estamos aqui com o Caio César Esteves de Souza, um sujeito que tem praticado a mais fina filologia, né? Tem mostrado aí o potencial da... É verdade, cara, é verdade. Não, seus trabalhos mostram como o potencial crítico dessa área que tende a uma tendência em sumir, né? E, na verdade, ela sumir dos currículos, né? E cada vez mais, com trabalhos como o seu, aí mostra o seu potencial, né? Para quem não conhece, o Caio, ele fez o seu mestrado lá na USP, né? Inclusive, publicou, né, o mestrado há pouco, né? Sobre Alvarenga Peixoto, né? Um poeta brasileiro lá do século XVIII. Inclusive, conseguiu um daqueles feitos raros, né? Que é encontrar textos inéditos, poemas inéditos, né, do Peixoto, né? Um dos sonhos aí de qualquer pesquisador de arquivo, né? E agora está em Harvard, né? Fazendo seu doutorado. E, inclusive, também eu queria recomendar, né, para fechar esse brevíssimo panorama aí da carreira do Caio, escreveu alguns textos excelentes para o Estadão, né? Sobre tem dois em particular que eu gostei muito, que são aqueles que falam sobre as origens antes das origens, né, da literatura portuguesa, né, que são muito legais, muito interessantes. E hoje nós estamos aqui numa situação diferente das anteriores, nós estamos no auditório aqui do EPG, auditório, eu não vou mostrar eu não vou colocar aqui para, enfim, manter anônimos os nossos participantes, né, proteger a identidade deles, mas estamos aqui com uma casa quase cheia e para ouvi-lo, né? Então, Caio, eu vou, sem mais delongas, vou passar a palavra para você. Agradeço muito a ter aceito o convite, é uma honra tê-lo aqui. Não, Thiago, eu que agradeço. Agradeço o convite. Eu tinha brincado falando que fico contente de saber que a casa está cheia, né? Aí, eu espero que até o fim da fala ela não esteja cheia de arrependimento, né? Que o pessoal ainda esteja mais ou menos satisfeito de ter ido até aí. Mas não posso garantir nada. E essa tarde, enquanto eu preparava aqui para meio que revisando as coisas, né? Para ficar mais fresco na cabeça que eu ia falar, eu notei que minha apresentação está muito mórbida. Ela é de uma negatividade terrível, né? Então, eu só queria dizer às pessoas que assim a apresentação toda vai ser muito negativa, né? já aguardem isso, mas ao fim tem uma nota um pouco positiva, tem algo um pouco mais propositivo, assim, que eu acrescentei porque eu falei, ninguém merece, numa terça-feira, fim de tarde, né, ainda ir para casa com isso. Não bastasse o mundo, né, ainda vem essa apresentação para estragar o dia, né? E então, enfim, dito isso, né, eu queria também te agradecer o convite, porque não sou um convidado óbvio para esse tipo de evento, né? Isso é coisa velha, né? E quando você me convidou para Imagens para Sobreviver ao Contemporâneo, eu fiquei, putz, o que eu vou falar do presente, né? Acho que o texto sobre coisa mais recente que eu publiquei foi sobre Castro Alves, né? Então é meio complicado, assim, o que eu vou falar de coisa nova, né? Então, enfim, preparei essa apresentação. Espero que eu não mate todo mundo de tédio. Vamos ver aqui. Vou começar aqui a apresentação, então. Eu apertei aqui para ele ficar com a tela cheia. Para vocês, ficou também a tela cheia ou ficou só aquela metade? Vocês estão vendo só um slide ou vocês estão vendo a apresentação inteira de PowerPoint? Não, ainda não está a tela cheia. Agora saiu. Ok, sim. Vamos tentar mais uma vez. Se não for, vai daquela forma mesmo. Aqui, minha tela toda. Sim, share. Agora você deve estar vendo a minha tela. Vai ficar uma coisa meio a gente se vendo ali duplicado, né? E agora você está vendo só o meu slide, é isso mesmo? Perfeito. Então vamos lá. Bom, quando o Thiago me pediu para preparar uma apresentação aqui para Imagens para Sobreviver ao Contemporâneo, primeiro eu pensei, meu Deus, o que eu proponho, né? Eu disse que sim para o convite porque eu gostei da ideia, mas eu não tinha nada para propor. E então foi bom.
comecei a procurar imagens aleatórias que eu pudesse apresentar. Só que eu achei algumas e depois eu fiquei pensando sobre o próprio título, né, proposto. Imagens para sobreviver ao contemporâneo. Eu vendo o mundo pela janela, né, fiquei pensando se é possível sobreviver a esse tempo que está aí, né? Essa coisa meio que parece que suga a gente, né? Os dias atuais, e esses dias atuais eles duram já uma eternidade, eles parecem que sugam a gente constantemente. Então, eu fiquei pensando se era possível, né, sobreviver a isso. Por isso que eu adicionei essa interrogação, né, ao fim do título do ciclo, porque eu não sei se é possível sobreviver ao contemporâneo, não sei se é necessário sobreviver ao contemporâneo, né, e nem se é desejável, em algum sentido. Mas, definitivamente, não sei se imagens podem nos ajudar, né? Então, colocando tudo isso em questão, né, eu propus essa imagem bem otimista que vocês podem ver ao fundo, né, que é mais para expressar um sentimento do que para expressar propriamente um modo, né, de sobrevivência. Se bem que, ao fim, eu queria voltar a essa imagem, porque eu acho que fica um pouco mais claro. E o título que eu propus, então, para a fala, já que eu não sou uma pessoa que estuda as coisas atuais, eu propus uma questão que é uma questão que eu me pergunto muitas vezes como um certo consumidor de séries, e até de livros. Né? Livros de distopia é mais raro, mas séries eu costumo assistir, séries e filmes. Então eu propus esse título, né? Futuros distópicos para o mundo que já acabou. Né? E, como vocês podem perceber, não vai ser das falas mais animadas do mundo, né? Como eu já tinha prometido antecipadamente. Mas vamos lá. Na verdade, a questão que veio para mim aqui, né, que eu fiquei pensando nesses últimos tempos, no mundo que está essa coisa meio caótica que a gente está vivendo, como é possível a gente ainda pensar em futuros piores, né, quando a gente vai produzir ficção, e não só em como pensar futuros piores, mas por que é que a gente quer consumir esses futuros piores? Né? O que está levando a gente a consumir isso? E eu já adianto para vocês que eu não tenho resposta. Tá? Então, o que eu vou propor aqui são simplesmente várias ideias de alguns textos que eu tenho lido, né? Que podem ajudar a gente a pensar essa relação que a gente tem com o nosso presente e com o nosso futuro, né? E a ideia de distopia. Tudo bem? E de fim de mundo também, que é fundamental para o nosso tempo. Né? Então, vamos lá. Né? Eu comecei, bom, justamente com isso, com essas questões de o que se entende visualmente, né, como contemporâneo hoje. Se eu for pensar numa imagem para sobreviver ao contemporâneo, seria interessante que eu pensasse também numa imagem que possa representar o contemporâneo para saber o que é, qual é essa ameaça a qual eu tento sobreviver. Né? Então eu fiz uma brincadeira. Isso aqui não tem nenhuma validade quanto método, né? Mas foi uma brincadeira assim de simplesmente buscar, né, pelo termo contemporâneo em diversas línguas e usar aquela ferramenta do Google em que você limita os países de onde você quer receber os resultados de pesquisa. Né? E joguei isso no Google Imagens só para ver o que vinha, né, de curiosidade mesmo. Aqui no Brasil, contemporâneo, aparentemente, ele só é associado a esse tipo de decoração de interiores. Sabe? Assim, foi uma infinidade de apartamentos que apareceu para mim e todos eram assim idênticos uns aos outros, né? São imagens sempre muito positivas, né? Elas representam uma espécie de harmonia e uma simplicidade associada a algo de luxo e de uma riqueza que não precisa se anunciar, sabe? Uma coisa assim, como se fosse a sutilidade de algo, mas ao mesmo tempo um apartamento com um pé direito desse tamanho, quer dizer, não é tão sutil assim. Né? Mas as imagens, de modo geral, tinham essa cara. Vocês sabem, vocês conhecem esse tipo de apartamento, são os apartamentos da especulação imobiliária, né? Que a gente está vendo, estão tomando conta de São Paulo e com certeza de outras cidades no país. Né? E quando eu pesquisei pela palavra atualidade, veio uma infinidade de imagens, né, que tentava associar a vida urbana e tecnologia, né, como essa que eu coloco aí. Também sempre muito positivas, como se, ao falar da atualidade, as pessoas projetam um certo futuro tecnológico, né,
essa coisa das cidades inteligentes, né? A tecnologia vindo para mudar a vida do ser humano e tal, tal, tal. Tudo bem. Nos Estados Unidos, também, a busca por contemporary deu o mesmo tipo de apartamento, né? É impressionante como muda um pouquinho, mas a prática é sempre a mesma, né? E também muito positivas, quer dizer, o contemporâneo está associado hoje a esse tipo de coisa. Isso aparece em todas as línguas, é impressionante. Todas as línguas que eu fui pesquisando, aparecia esse tipo de apartamento. Mesmo se eu limpasse cookie, eu pedi para colegas pesquisarem para mim, dava esse mesmo tipo de coisa, né? Para tentar tirar um pouco sabe, o bias do meu computador, né? Do meu IP. Eu mandava para as pessoas que estão até em outros países pesquisarem e pesquisavam e dava a mesma coisa. Na França, mesma coisa, mesmo tipo de apartamento, mas a atualidade na França, eles estavam remetendo muito às questões jornalísticas, né? E, enfim, consumo de notícias de modo geral. Às vezes com jornal impresso, às vezes com jornais de TV, esse tipo de coisa. Os países de língua árabe ali, que eu pesquisei esses três, né? O Marrocos, Argélia e Arábia Saudita, eu não sei pronunciar a palavra, não vou fingir que sei. Eu pedi para um amigo traduzir, uma amiga traduzir, e ela traduziu, e era impressionante como, assim, as imagens majoritariamente estavam relacionadas à tecnologia industrial aplicada ao refinamento de produtos agrícolas. Assim, essa foto aí aparece N vezes. Em todos esses países aparece essa foto, que acho que está associada à produção de azeite, se eu não me engano. Né? Mas, enfim, foi a única coisa um pouquinho diferente. Os países hispânicos aqui da América, de modo geral, contemporâneo, vinha associado à arte contemporânea, né? Então, assim, vinha muito quadro. E a mesma coisa eu notei na Tailândia. Eu tenho um amigo próximo que é da Tailândia e ele pesquisou e me mandou. E que eu achei, inclusive, as imagens maravilhosas, assim, mas também associadas à arte contemporânea, uma arte também meio de consumo, né? Em que, enfim, o termo contemporâneo se associa a elas. Mas, tudo isso são as imagens que se propõem ali como representando o contemporâneo, né, o tempo presente. Só o motivo de eu ter escolhido contemporâneo e não presente para fazer essas pesquisas é porque presente em qualquer língua nas imagens vinham tabelas de tempos verbais, né? Então foi por isso que eu tive que excluir a palavra presente, né? Faria sentido pesquisar por presente, mas inevitavelmente vinha texto de gramática e não era o que eu estava querendo. Então, enfim, por isso. Mas o que se nota de um modo geral é algo positivo, né? Tem o contemporâneo como algo ao qual seria até meio absurdo, né, Thiago? A gente pensar em sobreviver, né? Quer dizer, o contemporâneo é tão positivo, tão harmônico, por que a gente quer sobreviver? A gente quer ter a experiência completa. O problema é que a gente vive no mundo, né? E vivendo no mundo a gente lembra de algumas coisas. Eu compilei aqui algumas delas, né, como evidências, assim, do mundo que parece que está meio que ruindo ao nosso redor, né? A gente teve durante a pandemia essas mortes que levaram a gente a ter que voltar a enterrar pessoas em massa, né? Isso aí foi em Nova York, né? Abriram uma fossa coletiva, né? E abriram várias, né, em Nova York para poder dar conta de enterrar todos os mortos com a pandemia. A gente tem uma expansão do autoritarismo pelo mundo todo, né? No Brasil não é muito diferente. O Brasil, em geral, não costuma ficar de fora quando o autoritarismo se expande, né? Então a gente teve essa marcha da vergonha lá dos canhões, eu não sei nem, enfim, que teve em Brasília, né, com a famosa fumaça preta, né, que o mundo inteiro comentou sobre isso. No Brasil volta a ter fome, milhões de pessoas voltam a ter fome, né? A economia está assim arruinada, né? A gente está vendo não a economia da bolsa de valores, eu me refiro à economia real, a economia das pessoas. Com quase 63 milhões de brasileiros sobrevivendo com metade de um salário mínimo. Isso é um terço praticamente da população, né? Entre um quarto e um terço, assim, vivendo com salário de fome. Um cataclisma, né? Uma destruição completa do meio ambiente, né? E o Brasil, mais uma vez, se afastando, né, dessas metas mundiais, né, de redução de aquecimento global.
um massacre das populações indígenas acontecendo, um massacre também dos direitos das mulheres, assim, que eu nem acrescentei essa notícia que saiu ontem, anteontem, não sei, do, do médico que foi preso por estupro também, porque assim, cada dia sai uma notícia pior, né? E, então, assim, tudo isso meio que sufoca a gente, né? Isso, a gente olha para esse mundo, a gente olha para aqueles apartamentos das fotos do contemporâneo, a gente fala, devem ser épocas diferentes. Né? Não é possível que seja a mesma época que tá rolando aqui. Enfim. Então, essa busca por imagens e esse confronto com as notícias, né, que não tem, como eu disse antes, não tem nenhum valor enquanto método, mas serve para meio que sentir o clima, né, mostrar essa tensão flagrante entre o que as imagens encontradas propõem como presente e a nossa experiência do contemporâneo. A gente está aqui, a gente está vivendo. Né? E também fica claro essa sensação de um mundo, né, em queda livre, em que parece que a gente está sempre buscando esse fundo do poço ilusório, né, que não está lá, ele é uma miragem. Né? A gente sempre nutre uma certa esperança de que em algum momento a gente vai bater no fundo do poço, né, ele nunca chega. E tudo isso se choca com essas representações de harmonia, de simplicidade e riqueza, né, dos apartamentos contemporâneos das imagens. Bom, com isso, o que eu queria propor, dada essa tensão, né, que se impõe a nós, eu queria meio que passear pelo pensamento do Krenak, do Mariano Susskind e do Jonathan Crary. São 3 textos só que eu estava trabalhando e eu queria passear por eles, porque eu acho que eles podem dar alguns elementos para a gente tentar pensar um pouco de onde vem essa nossa sensação de mundo arruinado, a sensação de uma queda constante. Tá? Bom, eu vou aqui, eu vou ter que ler alguns trechos do Krenak, eu espero que eu não mate todo mundo de tédio, não pelo texto que é ótimo, né, mas pela monotonia de ter alguém lendo isso para vocês. Bom, o Krenak, nesse texto, A Humanidade que Pensamos Ser, né, ele propõe o seguinte: o fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. O desconforto que a ciência moderna, as tecnologias, as movimentações que resultaram naquilo que chamamos de revoluções de massa, tudo isso não ficou localizado numa região, mas cindiu o planeta a ponto de, no século XX, termos situações como a Guerra Fria, em que você tinha, de um lado do muro, uma parte da humanidade e a outra do lado de lá, na maior tensão, pronta para puxar o gatilho para cima dos outros. Não tem fim do mundo mais eminente do que quando você tem um mundo do lado de lá, do muro, e um do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isso é um abismo, isso é uma queda. Então a pergunta a fazer seria: por que tanto medo assim de uma queda se a gente não fez nada nas outras eras se não cair? Acho que essa formulação do Krenak é genial. De onde vem esse medo, né, da gente olhar ao redor e falar: nossa, o presente está péssimo. Você fala, mas o passado também. E então, assim, que medo é esse que surge hoje? E o Krenak segue: já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas, não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Já que aquilo do que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui da Terra. Então, que a gente pare de despistar essa nossa vocação. E, em vez de ficar inventando outras parábolas, que a gente se renda a essa principal e não se deixe iludir com o aparato da técnica.
Na verdade, a ciência inteira vive subjugada por essa coisa que é a técnica. E o Krenak segue. Mas eu achei interessante aqui, eu vou depois, se eu não sei se vai dar para compartilhar o vídeo para a gente ver, mas se não dá, não tem problema. O que eu acho interessante aqui do pensamento do Krenak é a ideia de que o que a gente busca, na verdade, é o prazer na Terra. Quer dizer, é o prazer. Quando ele fala na Terra, não é em oposição ao mundo espiritual que viria depois. Não, é um prazer na natureza, um prazer na vida. Né? E o que a gente busca é isso o tempo inteiro. Né? E rola esse medo de perder esse prazer, esse medo constante de que isso vai se perder. Né? E eu gosto da ideia dele, de que, gente, vamos também sentir prazer na queda. Né? Porque a queda também faz parte do mundo. Né? No sentido de que o fim do mundo é parte integrante do mundo. Né? E que a gente também tem que saber lidar com ele. Como o Krenak é uma pessoa... O Krenak não escreve os livros dele. Né? Ele edita os livros e outras pessoas transcrevem. Então, eu achei aqui 2 videozinhos curtos dele de entrevista. Tiago, eu vou só precisar que você me diga se funciona aí, tá? Eu vou dar o play aqui. Só me diz se vocês conseguem ouvir. Tudo bem? Não conseguimos ouvir. Não. Então não tem problema nenhum. Aqui, o que acontece é, esse jornalista, ele questiona o Krenak sobre se os brancos não têm medo do fim do mundo, basicamente. E o Krenak, esse é o Krenak, Ailton Krenak, ele responde que aparentemente não. Não é porque que essa é a grande questão, né, para ele, é que as pessoas não conseguem projetar. A pergunta do jornalista está levando em conta o contexto de Brumadinho e tudo mais. Então, o fim do mundo como um desastre climático, né, um grande apocalipse. E o que o Krenak comenta é que as pessoas, de modo geral, elas não conseguem projetar um futuro que vá muito além do dia de amanhã. Né? Porque as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência. Então, assim, uma pessoa que faz coisas que não são sustentáveis, né, que se todos fizéssemos aquilo, não teríamos um mundo interessante daqui a uns 20 anos ou 30 anos, né, aquilo ali criaria um mundo pior do que o de hoje. Quando questionadas em relação a isso, em geral falam, mas daqui a 20 anos nem se eu vou estar aqui. Quer dizer, a sobrevivência da pessoa é o único objetivo da vida dela. Né? Você vive para sobreviver. Né? E então ele comenta isso. Né? Aqui eu peguei fragmentos de coisas que me interessavam para essa fala. Né? Então essa impossibilidade de projetar um futuro distante, um futuro tão distante que talvez inclusive não te inclua. Né? Eu achei interessante pensar isso por um lado. E aqui, enfim, ele seguia falando sobre esse aqui é um outro vídeo que ele fala também sobre o fim do mundo. Esse é mais explicitamente sobre o fim do mundo e é mais propositivo. E aqui uma coisa que ele fala que era importante para a fala, né, que eu posso trazer para cá, é justamente a ideia de que, desde a década de 60, nós temos uma lista de espécies em extinção, né, que é divulgada constantemente. Né, qual é a próxima espécie que vai sumir? Qual é a próxima espécie que vai sumir? E o que ele diz é que o homem, de modo geral, não consegue entender que em algum momento a espécie na lista pode ser a nossa. Né? E aí ele propõe uma discussão interessante, mas o que eu queria tirar disso vem para um outro caminho, que é a nossa incapacidade de nos vermos como parte da natureza. Né? E eu vou chegar ali. Mas então, para o Krenak, assim, para meio que fazer um apanhado dessas ideias dele, né, ele propõe esse fim do mundo como uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. E ele não pensa em termos totalizantes. O Krenak não está pensando em o fim do mundo. Não é um grande apocalipse que vai acontecer. Mas talvez ele esteja pensando em fins de mundos. Né?
ou ainda em um fim de um mundo. Quer dizer, o fim de uma forma de se viver nesse mundo. E, com base nos vídeos, né, o que ficava mais claro é que esse mundo que chega ao fim, né, que está se encaminhando para um fim, porque outra realidade se impõe a nós, né, do ponto de vista climático e tudo mais, seria o mundo que defende o ideal da civilização moderna, né, que é ancorado no predomínio da técnica. Esse mundo arruinado, que a gente está vendo em ruínas, é só a gente observar, né, as notícias, não precisa de muito esforço para a gente sentir esse mundo em ruínas à nossa volta. Ele é também um mundo que propõe a divisão entre homem e natureza, né? Isso, gente, eu queria assim pedir para vocês para levar isso um pouquinho a sério, porque eu não estou propondo aqui que um ambientalismo difuso, entende? Não se trata disso. Mas vocês já pensaram a loucura que é quando a gente faz essa oposição entre civilização e natureza? Porque na prática a gente projeta dois espaços, como se eles tivessem uma cisão mesmo. Quando a civilização não é nada além da natureza modificada, né? Assim, ela é a natureza. Eu estou em São Paulo, aqui, Tiago, vê se vocês conseguem enxergar isso aqui. Vocês conseguem ver aqui pela minha janela? Sim, sim. Vocês olham para isso aqui, quer dizer, isso aqui, se eu tiro uma foto disso, né, e falo, isso aqui é civilização ou natureza, né? As pessoas, em geral, vão propor isso como civilização, né? Porque prédio, cidade, etc e tal. Mas eu sempre achei interessante olhar para São Paulo, porque apesar de você raramente ver o horizonte da cidade, você sempre vê uma certa... A sensação que eu tenho é de uma floresta que se recusou a ser desmatada, sabe? Assim, você tem essa selva de pedra aqui, mas não tem um lado em São Paulo que você olhe e que você não veja esses tufos assim verdes surgindo ali, né? É como se a cidade nos lembrasse também constantemente de que isso aqui, meu querido, é natureza também, né? E é importante esse tipo de a gente tomar esse tipo de consciência, porque eu acho que muito do problema que a gente está tendo hoje é uma crença quase religiosa na cisão entre natureza e civilização, né? Que antigamente já foi base para preconceitos racistas que levaram à escravidão e a naturalização da escravidão de vários povos, e que hoje a gente está usando para justificar, desmatar áreas enormes, ou então destruir sociedades mesmo, impor um domínio que ainda é colonial, né, a determinados povos, seja no Brasil, seja no exterior, né? Como não? Mas ali é um lugar que a agricultura vai ser praticada. Quer dizer, aquilo ali é um lugar que vai ser, sabe, este país tem que ser um país em que a civilização e a natureza se mesclam mais. Mas o norte global pode ser um lugar de uma civilização mais pura, digamos assim. Né? Muitas vezes a gente nota isso no discurso, que naturaliza a ideia de que os insumos vêm do sul, né, mas os produtos vêm do norte, né? Como se essa ordem das coisas fosse algo natural. É natural porque nós somos parte da natureza, mas ela é inventada por nós, né? E então, enfim, isso é uma questão que eu ainda estou pensando bastante. Ler o Krenak, ouvir o Krenak tem me feito pensar bastante sobre isso e sobre várias implicações disso, né, que a gente pode depois discutir. Tem muita implicação para isso, implicação prática mesmo de como que a gente lida com tudo à nossa volta, né, e até com nós mesmos. Mas enfim, mas aí deixa isso para depois. Eu só queria pedir para vocês para levarem isso um pouco mais a sério, porque tem muito a ser pensado ali. Um momentinho, Caio. Aí voltou agora, voltou o som. Se puder voltar um pouquinho para fala. Tá, travou quando? Eu não sei. Tá. Quando você tá... Pouca Enfim, coisa. não, mas basicamente levem a sério essa oposição, pensem um pouco sobre ela, né? Porque não tentem estranhar essa oposição, tá? Ela não é
não naturalizem algo que a gente inventou para se sentir melhor. Então, é isso. Sobre o Krenak é isso, ok? Vou seguir aqui. Opa, desculpa, tinha mais um ponto. Podemos pensar em uma hipertrofia do presente em detrimento do entendimento do passado e da projeção do futuro. Isso é outra questão. Quando você não é mais capaz de projetar o futuro para além da sua sobrevivência, isso quer dizer que só o presente existe. Para essas pessoas só existe o presente. Porque o futuro imediato ele é só um presente alongado. Né? Ele não é um futuro de fato. O futuro de fato que vai acontecer daqui a 200 anos, 300 anos. Né? Quando você quer fazer uma projeção, é isso. Ou pelo menos, sabe, uns 30 anos, 40 anos, dependendo da sua idade. Eu acho que o futuro, de fato, é um tempo que não me pressupõe. Né? Eu acho que talvez a gente possa tentar definir o futuro assim. É um tempo ao qual não pertenço e não pertencerei. Né? Mas o que acontece é que se a gente só pensa na sobrevivência, o presente fica hipertrofiado. O presente é tudo. Né? E aí a gente não consegue entender o passado, né? Porque a gente acha que o passado é igual ao presente, não é. Né? E a gente também não consegue projetar um futuro, porque não tem cabimento, projetar um futuro já não existe. Né? Enfim. Agora eu queria vir aqui para o Mariano. Eu espero não ter matado vocês de tédio já agora. Mas o Mariano, ele é professor lá no departamento onde eu estudo, em Harvard, na área de espanhol. E ele escreveu esse ensaio na época que o Trump foi eleito, né, Rumo a um Cosmopolitismo da Perda, ensaio sobre o fim do mundo. E foi publicado em português recentemente pela Zazie. Recentemente faz um ano, acho, 2 anos, pela Zazie. Então tá de graça, tá na internet. Quem quiser ler, baixe. Eu traduzi. Espero que a tradução não tenha ficado muito ruim. Né? Mas, enfim. E tem... Esse aí fala de muitíssimas coisas. Mas eu peguei especificamente essa passagem que ele está discutindo essas frases famosas, né? Do Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, e o conceito de mundo que elas projetam. Né? E a partir daí a gente vai também notar que tem outros fatores relevantes para o que a gente está discutindo aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou ler de novo, gente. Não tem outra saída. Né? Eu tenho que ler em voz alta. Não há melhor exemplo da produção de mundo na modernidade ou no modernismo e da conceitualização de modernidade como um processo de mundialização e construção do mundo do que as famosas linhas finais do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários não têm a perder, nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Tem o mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. A convocação de Marx e Engels para que isso aqui ainda é o Mariano, tá? A convocação de Marx e Engels para que a subjetividade coletiva proletária conquiste o mundo, seja o mundo, o transforme em seu mundo, em outras palavras, para que ela universalize a sua particularidade cultural e socioeconômica, até que ela se torne idêntica com a totalidade do mundo, expressa uma confiança incrível no potencial desses sujeitos coletivos. Inicialmente a burguesia, agora em 1847, quando sai o manifesto, o proletariado, né, de executar essa tarefa. Mas ainda mais significativo no contexto do argumento que eu gostaria de apresentar neste ensaio, é o fato de que eles investiram o mundo tal como existe, ao lado do mundo que o proletariado iria criar ao conquistar e construir uma totalidade social global, sem desigualdades internas e antagonismo, esse mundo, com um significado humanístico e emancipatório sagrado. Eles transformaram o mundo na única superfície onde a emancipação pode ocorrer. Tomar o mundo, conquistá-lo, é a condição de possibilidade da atualização cosmopolita e internacionalista de Marx e Engels da justiça universal. O Mariano ele é conhecido por não escrever da forma mais simples do mundo. Tá? Então, assim, traduzir o Mariano foi um desafio. Agora, entender a tradução é o desafio de vocês, tá, gente? Sinto muito. Mas vamos lá. Mais um trecho. São alguns trechinhos aqui, eles são seguidos. Tá?
Porque depois eu sumarizo, como eu fiz com o Krenak, vai ter também um sumário depois, então não se desespere. Tá? Mas, enfim. Evidentemente, é bastante difícil aderir à confiança de Marx hoje, enquanto trabalhadores, ou melhor, homens e mulheres que trabalham de forma tão precária e vulnerável, o que, desculpe, e que não podem mais aspirar à subjetividade que Marx denominava trabalhador, não estão no processo de tomar e conquistar o mundo. Ao invés disso, eles parecem estar perdendo os fundamentos estruturais que deram sentido ao trabalho, ao lazer, à família e a uma noção muito específica de futuridade. E parecem estar condenados à errância, em maior ou menor escala, mesmo quando parecem não sair do lugar. O mundo de Marx e Engels não existe mais. O mundo, quero dizer, o significante que nomeia o desejo de reconciliação universal impossível, mas operacional, não existe mais. E a noção de cosmopolitismo que podemos articular hoje, a noção não tão cosmopolita de cosmopolitismo, que a cultura contemporânea pode sustentar atualmente, não produz mundos, não é movida pela construção de mundos, pelos desejos de afirmação de mundos, e de fato deveria se mover na direção oposta, evidenciando o sentido generalizado de perda que define a conjuntura histórica presente, especificamente a experiência de perda do mundo, que Marx e Engels identificaram como campo de batalha da emancipação por vir. Bom, vamos lá, respirar um pouquinho. Né? Aqui, um conceito que é central, né, para o Mariano é esse de mundialização, né, como um desejo de reconciliação universal. Se o Krenak, por um lado, está pensando na nossa experiência como uma experiência que busca o prazer, né, o Mariano está pensando o mundo como uma tentativa de expandir uma subjetividade cultural e socioeconômica até que essa subjetividade seja idêntica à totalidade do mundo. Né? É o que ele chama também de desejo por mundo, né, que eu comento ali abaixo. Né? Que é um anseio cosmopolita, um desejo por mundo. Quando fala de mundo aqui, não está pensando nesse mundo que a gente olha pela janela e vê, mas quando a gente fala de subjetividade coletiva, é um conceito esquisito, né? Uma subjetividade cultural, socioeconômica, mas o conceito pode ser esquisito, mas a gente opera com ele o tempo inteiro. O que os trabalhadores querem? O que os estudantes querem? É só pensar o movimento estudantil é isso, né? O tempo todo. Os estudantes têm uma demanda. Né? Agora, quem são os estudantes? São aqueles 2 ou 3 que estão ali falando com a reitoria? Não. A ideia é que é uma subjetividade coletiva, quer dizer, os estudantes, em totalidade, né, desejam esta universidade. Ali para o Marx e Engels, os trabalhadores, né, desejam um mundo em que eles não tenham mais que lidar com os grilhões, né, que os amarravam. Entende? Então, o que se deseja, o que se fala de um desejo de mundo, é a busca por fazer com que este anseio, esse desejo, seja equivalente ao mundo que a gente vê pela janela. Quer dizer, seja meio que um match perfeito, entende? Pelo menos é assim que eu interpreto essa postura do Mariano. Né? E o que o Mariano diz é que esse desejo por mundo está morto. Quer dizer, a gente já não está mais conseguindo projetar isso com um desejo real de que isso se concretize. Né? Com alguma, sabe, sendo realista, a gente já não consegue mais crer que é possível essa emancipação. Né? E então o que ele diz é que hoje, para que a gente possa lidar com isso, é preciso pensar um cosmopolitismo da perda. Né? Então, uma tentativa de desmundializar o mundo. Aí, enfim, e aí é o caos. Né? Mas, grosso modo, o imaginário positivo de um mundo futuro em que anseios e desejos se realizem parece estar arruinado. Aqui nos trechos que eu estou citando do Mariano é basicamente isso. Mariano desenvolve muitíssimo esse argumento, né? Então eu recomendo que vocês leiam. Mas para essa apresentação, o que eu queria trazer era essa parte. Tudo bem? Sobrevivemos até aqui?
Posso tocar o barco, Thiago? Ainda tem gente viva no auditório? Não, gente viva e interessada. Opa, que bom, que bom. Então vamos ver o que vem a seguir, né? Agora veio o Jonathan Crary, né, que publicou esse livro, que é um título assim que é para fazer tradutor sentar e chorar, né? Porque você não dá para traduzir esse título. Esse 24/7, né, que em português fica esquisitíssimo. Mas 24/7 é uma expressão extremamente comum, né, em inglês, que significa 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Mas aí, enfim, o tradutor desistiu e deixou 24/7 mesmo, porque não tem o que fazer em português, né? Você não tem o poder de síntese que isso tem, você não tem como manter na tradução. Então, o nome do livro, que saiu pela extinta Kozak Naif, se não me falha a memória, né, é 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Esse livro é uma compilação de vários ensaios, né? Eu não vou também trabalhar com todos eles, eu separei passagens específicas para que a gente possa discutir. Tá? Bom, o ambiente 24/7 parece um mundo social, mas é, na verdade, um modelo não social de desempenho maquínico e uma interrupção da vida que não revela o custo humano exigido para sustentar a sua eficácia. Ele está basicamente tentando entender o que significa algo ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né, que para a gente é uma obviedade. Ele fala, não, peraí, dá um passo para trás. Né? Vamos pensar essa questão aqui. Então, isso tudo parece um mundo social, é um modelo não social, desempenho de máquina, é maquínico, e uma interrupção da vida que não revela o custo humano exigido para sustentar a sua eficácia. Um mundo 24/7, iluminado e sem sombras, é a miragem capitalista final da pós-história, de um exorcismo da alteridade que é o motor de toda mudança histórica. 24/7 é um tempo de indiferença, contra o qual a fragilidade da vida humana é cada vez mais inadequada, e dentro do qual o sono não é necessário nem inevitável. E aí, esse primeiro capítulo, sobretudo, ele discute bastante as tentativas que se tem de parar o sono. Né? E ele mostra que há pesquisas feitas com aves que conseguem voar por dias seguidos, né, sem a necessidade de parar para dormir, para que se descubra como é possível, a pesquisa feita pela parte militar nos Estados Unidos, né, como é possível, por exemplo, talvez você estimular um soldado, por exemplo, para que ele seja capaz de lutar dias sem dormir. Né? E o que ele fala é, como tudo o que é desenvolvido para a parte militar, isso inevitavelmente vai chegar ao consumo, né? E em que se pode pensar como é possível fazer o trabalhador que trabalhe dias sem precisar dormir, mas também o consumidor que consuma por dias sem precisar dormir, né? Então, interromper o sono é um interesse desse capitalismo tardio, né? A proposta dele é essa. Tá? Ele segue. O sono é uma interrupção sem concessões no roubo de nosso tempo pelo capitalismo. A maioria das necessidades aparentemente irredutíveis da vida humana, a fome, sede, desejo sexual e recentemente a necessidade de amizade, foi transformada em mercadoria ou investimento. O sono afirma a ideia de uma necessidade humana e um intervalo de tempo que não pode ser colonizado nem submetido a um mecanismo monolítico de lucratividade. Desse modo, permanece uma anomalia incongruente e um local de crise no presente global. Pensar o sono como uma anomalia incongruente é curioso, mas realmente o sono ele é absolutamente inútil para tudo que não seja a vida. Né? Ele é fundamental para a vida, mas para todo o resto que a cerca, ele é completamente inútil. Enfim, eu vivo num país que é o centro do capitalismo, né? E, enfim, talvez esteja já virando o segundo lugar, né, agora que o centro se move para o leste, mas
É engraçado, porque já aconteceu de eu mandar e-mails, eu receber resposta aos e-mails que eu mandei, assim, 3 horas depois, e eu ter mandado e-mail às 8 da noite, 9 da noite, sabe aquela última coisa que você faz antes de parar de trabalhar? E a pessoa responder e falar, desculpe pela demora. Né? E, e o sono, as pessoas dormem um pouco mais do que devem, mas quando eu digo pouco mais do que deve, é assim, a pessoa ia acordar às 7, ela aperta 2 vezes o botão de soneca, acorda às 7h15, 7h20, e você nota um sentimento de culpa, né? Mas o sono está sendo, você sentir sono está sendo motivo de culpa já, né? E, enfim, o Crary segue. Né? É claro que ninguém pode fazer compras, jogar, isso já é em outra parte. Jogar games, trabalhar, escrever no seu blog, fazer downloads ou enviar mensagens de texto 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, uma vez que não existe momento, lugar ou situação no qual não podemos fazer compras, consumir ou explorar recursos em rede, o não tempo de 24/7 se insinua incessantemente em todos os aspectos da vida social e pessoal. O que eu acho engraçado é que assim, o sono ele permite que nós nos ausentemos do mercado. Né? Mas o mundo que funciona 24 dias por semana, 24 horas por dia e 7 dias por semana, o oposto seria complicado. Enfim, esse mundo ele não permite em momento algum que nós estejamos acordados e não inseridos no mercado. Né? E nós já naturalizamos isso de tal forma que a gente se choca quando, por algum motivo, a gente não pode ter algo específico que nós queremos, no momento em que nós queremos, por mais esdrúxulo que seja esse momento. Né? Eu não vou me esquecer, o Thiago comentou do meu trabalho de arquivo. Quando eu fui para Portugal a primeira vez, para fazer trabalho mesmo de pesquisa em arquivo e tal, eu dei assim, um azar, eu não sabia que Portugal não opera ainda com essa lógica, pelo menos não operava na época. E eu cheguei lá num domingo, né? E domingo é dia de você estar com a família. Então, o que acontece meio que inevitavelmente é que não tinha nada aberto. Então, eu cheguei no país e eu não conseguia, eu não tinha que fazer compras, eu não tinha coisas. Né? E eu não conseguia. Eu busquei restaurantes, eu não conseguia encontrar. E eu achei aquilo um absurdo, aquilo me deu uma angústia assim, momentânea. E eu sei, nossa, né, angustiado na Europa, coitado. Mas, mas assim, foi uma angústia estranha, que você não sabe explicar, e que na real é muito simples. Você passou a sua vida inteira vivendo num mundo em que você tem o sistema capitalista funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana ao seu redor, e de repente, por 6 horas, não vai ter. Né? E isso tem a sensação de fim de mundo. Você fala, meu Deus do céu, o que eu faço? Você não sabe viver num mundo em que isso não está disponível. Né? É basicamente desse sentimento que o Crary está falando. Ele segue. Estamos imersos em imagens e informações a respeito do passado e suas catástrofes recentes. Mas também somos cada vez menos capazes de lidar com esses vestígios, de forma que nos permitiria superá-los em nome de um futuro compartilhado. Em meio à amnésia coletiva, instigada pela cultura do capitalismo global, as imagens se tornaram um dos muitos elementos esvaziados e descartáveis, que, por serem arquiváveis, não são jamais jogados fora, contribuindo para um presente cada vez mais congelado e sem futuro. Mas e daí? Assim, você vê tudo isso, quer dizer, as pessoas não têm mais uma capacidade muito. Eu gosto da ideia do arquivável que ele fala aqui, como alguém que trabalha com arquivo, né? Isso me interessou particularmente, né? Esse conceito de arquivo que ele fala das imagens do passado, né? Porque é isso que eu vejo muitas vezes acontecendo hoje com notícia de jornal, com notícia de jornal não, né? Com notícia que sai no jornal, mas é notícia do mundo, notícia da vida que nos cerca, né? Que algo acontece numa semana, na semana seguinte você vai perguntar para alguém, a pessoa fala, nossa, mas isso foi há muito tempo atrás, né? E às vezes é difícil você conseguir estabelecer um link do tipo, não, isso acabou de acontecer, isso é muito recente.
é que rola tanta coisa entre um evento e outro, né? Tem tantos eventos entre um evento e outro, que a sensação que dá é que chega uma notícia, a menos que ela seja repetida por vários dias, a gente arquiva. A gente arquiva, para conseguir seguir adiante, né? Como se também a gente tivesse que consumir o presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Não há possibilidade de não consumir o presente, de ficar fora dele. Mas, enfim. Então, tendo em vista esses 3 textos, né, eu fiquei tentando pensar um pouco em como isso poderia ajudar a lidar com essa ideia de um futuro distópico para para um mundo que já acabou, né? E das implicações que tem, porque quando eu falo de futuro e no evento sobre coisa contemporânea, eu coloco o mundo que já acabou, eu estou lidando com presente, passado e futuro numa frase só, né? Então, eu queria meio que pensar as articulações desses 3 textos para como eles ajudam a gente a pensar o presente, passado e futuro, basicamente, né? E então aqui para o presente, as implicações que eu encontro é que o fim parece que primeiro o fim do mundo parece ser entendido pelos autores como o fim da esperança de ser um com o mundo, né? Se a gente pensa sobretudo a proposta do Mariano, né? Essa sensação de queda livre parece estar muito associada à experiência do tempo presente, né? Isso, todos eles, o termo queda aparece muito em todos eles, né? O Krenak fala disso mais abertamente, mas os outros tocam nisso em vários momentos. E talvez numa formulação só, né, parece ter a necessidade, né, de transformar essa queda em prazer, do lado do Krenak, adotando um cosmopolitismo da perda, né, do Siskind, que impõe a necessidade do que não é útil às exigências do mercado, né, do Jonathan Cryer. Quer dizer, eu tentando organizar esses 3 textos que não dialogam entre si, né, de autores que muito provavelmente não se leem, né, mas tentando colocar isso juntos. É assim que eu pensaria essa questão. E também a impertinência da oposição, que isso é uma questão presente, essa impertinência da oposição entre civilização e natureza e de todas as suas implicações, né? E aí talvez venha essa parte mais do rigor filológico, né, que o Tiago mencionou, que eu acho que é necessário mapear todas, né? Ou chegar tão próximo quanto for possível. Falhar na missão de mapear todas, mas bater na trave. Sabe, tem que chegar muito perto, né? Porque não é só ficar no truísmo de nós somos um com a natureza, né? Vamos ficar felizes aqui, vamos, sabe? Cada vez que eu falo isso, alguém chega com um exemplo maravilhoso, que eu adotei um gato. Você fala, maravilhoso, continue adotando gato, mas não é disso que eu estou falando, sabe? A questão vai mais além. Por exemplo, se você não aceita, já que eu falei do gato, não sei, não estava no roteiro, mas se você não aceita a oposição entre civilização e natureza, o conceito de animal doméstico não faz o menor sentido, percebe? Esse tipo de coisa, assim, é você tentar lidar com todas as implicações disso e ver até onde a gente consegue levar uma negação dessa oposição, né? Eu acho que é um movimento que é epistemológico, é necessário. Isso para lidar com o presente. Para lidar com o passado, que costuma me interessar mais do que o presente, né, para ser sincero com vocês, uma implicação que é terrível nos dias atuais, na minha opinião, né, é essa constante presentificação do passado. Quer dizer, você nega completamente a autoridade do alteridade, não autoridade, alteridade do passado. O passado não é o outro, o passado está aqui, né? E não, o passado é o outro, sim. O passado também não te pressupõe. Do mesmo jeito que o futuro não te pressupõe, o passado não te pressupõe. Ele te pressupõe ainda menos do que o futuro, né? Então é interessante isso. Uma outra implicação é a impossibilidade da memória causada pela impossibilidade do esquecimento. Se todas as notícias, se todos os fatos, se tudo isso está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não tem condições de esquecer nenhuma delas. E para você lembrar de alguma coisa, você tem que esquecer de outras. Então, o que acontece é que a memória já não é mais uma possibilidade. Entende?
é uma loucura. Assim, por ter informação demais, a gente acaba não tendo nenhuma. Né? Então, isso é uma implicação terrível também para o passado e para o estudo do passado. É só ver, eu não conheço o currículo da Estadual de Ponta Grossa, mas eu duvido que seja muito diferente do que eu vejo em quase toda universidade, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. É, em geral, são muitas matérias lidando com o século XX e um pouco do XXI, né? Costuma ser 20 e 21 ali. Aí, jamais reduzido 19 e quase nada antes. Aí, alguma coisa da Grécia, né? Grécia e Roma. Né? Assim, Idade Média não existe, obviamente, né? Mas, assim, mesmo colônias, a gente de vez em quando tem que mencionar alguma coisa, para não ficar chato. Né? Mas, enfim. Então, isso é uma implicação desse tempo presente. Você não tem como se lembrar se você não tem como se esquecer. Né? E é um problema dessa lógica do 24/7 que o Carey fala. Esse arquivo 24/7 que eu já discuti também. E pensando no futuro, eu fico pensando se é possível haver esperança na queda. Né? Isso que eu não tenho resposta, ainda mais para o futuro. Né? Mas, assim, é possível ter esperança quando a gente sente que está em queda livre? Né? E medo. Eu acho que essa é a questão que todos eles meio que fogem, não discutem. Né? Porque eu acho que tem uma vantagem na ausência de esperança, que é a ausência de medo que ela causa. Porque, em geral, você tem medo de que a sua esperança não se concretize. Né? Então, se você não tem muita esperança que as coisas vão melhorar, você acaba tendo um pouco mais de coragem para fazer o que você quer. Né? Porque você também não tem medo. Quer dizer, é isso aí. Aqui vai piorar. Né? Não é que pior não fica, pior vai ficar. Eu fazendo isso ou não, então eu faço o que eu quero. Né? Então, isso é interessante. E quais futuros nós somos capazes de imaginar, dado esse presente acabado e perpetuado? Né? Porque do mesmo jeito que a gente presentifica o passado, a gente presentifica o futuro também. Né? Então, como que a gente consegue imaginar um futuro nesse presente acabado e perpetuado em que a gente se encontra? Né? E, por fim, a pergunta que eu abri, que eu prometi para vocês que eu não teria resposta, e não tem, né? Se é possível, em um presente distópico, pensarmos em futuros distópicos. Né? Em que essas distopias se difeririam do presente, para além da intensidade de alguns elementos pontuais. Se a gente já está presentificando o futuro, a distopia ela vai ser sempre só uma extensão um pouquinho piorada, um pouquinho mais exagerada do presente, percebe? E aí, enfim, aqui eu vou parar aqui de compartilhar um segundo, porque eu acho que eu cheguei num ponto aí 6 e 6 e tal, em que eu separei aqui, na verdade, o resto do PowerPoint era imagem de Jogos Vorazes, daquela série brasileira 3%, do Black Mirror, e o Squid Game, que eu acho que no Brasil foi traduzido como Round 6, né? E, e também uma outra série, isso aqui é legal só mostrar, porque essa é um pouco menos conhecida, que é uma série coreana também, Todos Nós Estamos Mortos, né? All of Us Are Dead, né? Que é uma série de zumbi, né, na escola também. E, que aparentemente em coreano a tradução literal seria isso acontece agora na nossa escola, algo assim, sabe? Mas os americanos traduziram para estamos todos mortos. Depois eu que sou dramático. Mas a gente pode discutir essas séries, né, porque são distopias, né, que eu meio que compilei ali, mas com certeza os alunos têm outras em mente, e o que eu queria mais era tentar pensar essa questão da distopia e essa relação de presente, passado, futuro, dado o fim do mundo, que já ocorreu e segue ocorrendo, e seguirá ocorrendo por mais tempo. É isso. Não sei, quando eu digo que tem uma coisa propositiva na minha fala, é porque eu não acho, eu estou falando muito de fim do mundo, de um mundo arruinado, de tudo isso, mas eu não acho que isso é algo tão necessariamente ruim, percebe? Lógico que todas aquelas notícias que eu mostrei são de coisas horrorosas, que a gente não pode deixar acontecer. Mas eu acho que a constatação de um mundo em ruínas ela é positiva, né? Porque senão não dá pé, né? Se a gente seguir com mais uma coisa, né, que não está em nada disso,
mas é esse discurso da positividade, que é outra coisa que eu percebo que se tornou uma ideologia mesmo dominante, que você tem que ter positivo, pensamento positivo, né? Vamos lá, é quase um espírito empreendedor, né? Assim, o tempo inteiro. E não, gente, é necessário ter o pensamento negativo, é necessário ter a atitude negativa, é necessário barrar coisas, é necessário dizer eu não vou fazer isso, né? Eu, enquanto estou fazendo essa fala aqui com vocês, eu recebi, e eu não estou exagerando, eu recebi 18 e-mails enquanto estou fazendo essa fala. 18 e-mails em 1 hora. Eu não vou responder esses e-mails hoje. É 6 horas. Quando acabar isso aqui, eu vou jantar e vou dormir. Acabou. Assim, impor um limite é necessário, né? Esse limite que garante a vida, né? E ultimamente eu percebo que essa questão da positividade ela te joga nesse ciclo, né, de aceitação e é uma espécie também de domesticação de nós, né? A ideia de que não, você tem tudo bem, você não consegue fazer tudo, mas tem que fazer uma parte, né? Você tem sempre que estar fazendo algum tipo de concessão para existir e às vezes a resposta é não conceder. Fala, não vou, né? E pronto. Quer dizer, eu fiquei muito tentado a propor aqui um discurso esperançoso, né, ao fim da fala. Fala, mas calma, gente, as coisas não estão tão ruins. Não, as coisas estão ruins sim, gente. Tá? Vocês são jovens, vocês, eu também quero crer que sou. O Thiago também, apesar do problema com o celular, né, Thiago? Mas assim, mas a revelia disso. Né? Mas assim, a gente não precisa necessariamente de esperança para a luta. Né? O que precisa para a luta é coragem, é esperança. Né? A gente não precisa dessa positividade meio acrítica. Sabe? Não, o mundo é isso, a sensação de fim de mundo é real, vários autores que não se leem estão discutindo isso. Né? As pessoas estão falando isso. Né? Não, você não precisa, não é só na academia, você troca ideia com as pessoas na rua, que, sabe, não tem o menor interesse em fazer uma discussão acadêmica sobre o tema e elas estão falando disso. Então, enfim, eu acho que é importante ter um encerramento negativo também nesse sentido. Né? Mas espero não ter desestimulado o pessoal, nem causado depressão em vocês. A ideia não é essa. Mesmo no fim do mundo é capaz de a gente encontrar prazer, como propõe o Krenak. Mas é isso, Thiago. Eu estava falando com eles, né? Okay. Estava falando com eles que a minha incapacidade de lidar com tecnologia é a minha forma de resistência. Vamos fingir que é verdade, tá, Thiago? Mas tem um pouco disso também. Não querer mexer, saber mexer, né? Não falo por mim, né? Eu queria até, mas também é algo a ser notado, né? E eu fiquei pensando, né? Bom, primeiro, né? Queria agradecer a fala, né? Foi muito interessante, né? E você confirma as minhas esperanças, né? Que era convidar alguém que se diz não envolvido por essas coisas para falar coisas que são absolutamente interessantes, né? Isso se percebe na tua fala, né? Eu gosto de apontar esses valores assim. Você falou que não é um método, mas né? Ir lá atrás das palavras, né? Jogar nesse mecanismo bem perverso que é o Google, né? E tomar ele como algo sintomático, né? Então, e é interessante pensar, por exemplo, que o contemporâneo se torna uma forma de decoração de interiores, né? Mas aí, como um conto kafkaniano, né? Você percebe que aquilo, na verdade, é um bunker, né? E que o mundo está acabando fora dali, né? E ali dentro também, né? Então, essas coisas são muito... Essa coisa de ler o texto, né? Ter a paciência, a demora de ler os textos, né? Isso que, curiosamente, esses atos tão elementares que, mesmo nos cursos de letras, nós estamos perdendo, né? Como você mesmo falou. Eu acho fundamental ter isso como exemplo de método, né? Mesmo numa conversa assim quase descompromissada no sentido também de resistência que você falou, né? As conversas de corredores, né? Que a gente perdeu durante a pandemia, né? A pandemia conseguiu agudizar vários desses processos, né, Caio? Tornou tudo
essa coisa dos e-mails, da necessidade de responder. Você falou desse outro lugar, né, que você habita, mas aqui também, cara, eu recebo os e-mails de departamento 2 da manhã, 3 da manhã, a gente respondendo, cara, é uma insanidade, assim, né? Alunos escrevendo também nesses horários, né? Então a gente vive num... Eu lembrei de uma fase do Benjamin, né, do narrador, do contador de histórias, né, que ele fala assim, que ele compara, né, o sono é uma necessidade do corpo, assim como o tédio é uma necessidade para a experiência, né? O tédio é o pássaro que choca os ovos da experiência, né? Coisa que também, né, a gente, talvez o que falte nesse processo é a experiência do fim do mundo, né? É uma tentativa de poder experimentar de alguma maneira o fim do mundo, né? Eu gostei muito da tua fala, né? Tem muita... eu gostei como você inverteu, por exemplo, a uma suposta positividade da palavra sobrevivência, né? Eu fiquei pensando se a gente poderia pensar que talvez não seja sobrevivência, mas uma mera sobrevida, né? Que muitos desses autores estão denunciando, né? Nós só queremos continuar como estamos, né? Achei também muito valor a questão de apontar a questão dos currículos, né? E também é uma dificuldade, né? Por exemplo, eu agora estou terminando algumas aulas sobre novelas de cavalaria, né? Que, quando eu era jovem, né? Era um tópico sempre que estimulava, né? Mesmo de forma anacrônica, e tudo bem, né? Hoje é incrível a resistência, né? Muito difícil, né? De passar, né? Transmitir, né? E eu acho engraçado, porque isso não é... Isso talvez seja a impressão de alguém que está ficando velho, né? Mas isso não faz tanto tempo assim, né? Quero crer ainda, né? Mas essa dificuldade existe, né? Essa dificuldade das leituras as ditas obsoletas, vamos colocar assim, né? Mesmo se a gente olha, né, Caio, a linha de teses, por exemplo, produzidas, cara, quando eu comecei, isso era notório. Você escrever sobre literatura contemporânea, você estava fazendo uma coisa fora, né? Você era uma minoria. O que se concentrava na literatura moderna, né? Século XIX, século XX. Né? E do mesmo modo como você também foi pegar um ramo que, né, agora, cara, é majoritário, né? Literatura contemporânea, o duro é não fazer estudo sobre literatura contemporânea, né? Sim. Então, isso também é sintomático também, né? E, desculpa, sobre isso, inclusive sobre essa dificuldade que você comenta de lidar com esses textos, em sala de aula, eu tenho percebido recentemente um problema com a interpretação do que é o espaço da universidade, né? E esse problema eu acho que vem, em parte, né, do tipo de conteúdo que os alunos estão acostumados a consumir, e eu não estou fazendo aquela crítica de tiozão, porque a internet, né? Não se trata disso, né? A questão é assim, a minha exposição a entretenimento, antes de ir para a universidade, você tinha exposição à televisão, que não entretém, de modo geral, tem programas que entretêm, mas a televisão não é um entretenimento de 24 horas por dia, de modo geral, não era, ao menos, né? Mas tinha a exposição, por exemplo, ir ao cinema, assistir mesmo vídeo no YouTube. Nossa, a questão de internet de escada, ficava, sabe, 20, 30 minutos para carregar o negócio de 1 minuto, 2 minutos. Então a exposição era muito mais reduzida, né? Então, quando você ia para a universidade, a ideia é eu ia aprender alguma coisa nova, não sei o quê, né? E hoje eu sinto isso dos meus alunos lá, né, e eu suponho que se sinta aqui também, às vezes rola uma confusão entre o aprendizado e o entretenimento, né, que os cursinhos para universitários começaram já a produzir isso há bastante tempo, né? E eu acho que às vezes a gente fica tentando se adaptar a isso desnecessariamente na universidade. Não porque você tem que, vou chegar lá e vou impor isso ao aluno. Eu não imponho nada para aluno nenhum. Mas, meu aluno é adulto, eu não dou aula para criança. Então, eu chego em sala de aula e falo, a gente vai ler coisas que as coisas são importantes. O motivo das coisas serem relevantes são esses, né? E se você se matriculou nesse curso, suponho que seja porque você tem interesse nisso.
Porque o aluno que está no curso de letras e não quer ler, o que ele está fazendo da vida, né? Eu sempre falo isso para eles de forma bem explícita. Ninguém veio para letras para ganhar dinheiro. Veja, em geral você veio para letras porque você tem um desejo de ler coisas que você não sabe nem que existem ainda, né? E é ler o que eu não sei que está lá, né? Lógico, eu tenho vontade de ler aqueles grandes livros que eu já ouvi falar, mas, pô, eu lembro o ânimo quando vinha alguém me falou que tinha um cara chamado Turgenev, né? E foi uma coisa aleatória, eu tava na Flash, um cara falou assim, pô, a Kozak, eu acho, lançou a tradução de Pais e Filhos do Turgenev. Aí eu falei, pô, nunca ouvi falar nesse cara. Corri para comprar o livro, né? Porque eu falei, quero ver. Um cara do século XIX que eu não conhecia, fui ler, né? E, então, assim, em geral é por isso que você vai para o curso de letras, né? Porque você quer ler. Não então, assim, se você quer ler, como que você não vai ser entretido por todo livro que você lê. Esse livro que é chato mesmo. Mas a universidade não é um resort, né? Assim, a universidade ela não precisa te proporcionar entretenimento, né? Não quer dizer que a aula precisa ser um saco, mas assim, o texto não tem nenhuma obrigação em relação ao seu tédio. Certo? O seu tédio é a matéria que o autor do livro de cavalaria do século XVI não se preocupou quando ele estava escrevendo. Só a preocupação dele era outra. Né? E esse tipo de conversa costumo ter muito abertamente com os alunos. Assim, tipo, a gente vai ler coisas que vocês não vão gostar. Nos cursos que eu dou lá, que trabalha muito com questão de estudos culturais e tal, que é, enfim, que é necessário lá. Ouvi muita música e tal. Não fala, mas eu queria ouvir tal música. Eu falei, então, mas aí você ouve na sua casa. Fala aqui você vai ouvir essas músicas, porque eu tenho um propósito para eu estar mostrando essas músicas para você. Né? E não tem problema nenhum, a gente pode trocar ideia sobre a música que você está ouvindo. Não se trata de uma resistência ao que o aluno traz, ao contrário. Mas é também entender o que significa o nosso trabalho, né? E o que significa o espaço da universidade. E tem a ver com isso da presentificação completa, né? Claro, Você só quer aquilo que você já conhece, né? Eu acho que essa é uma bela definição do que é o curso de letras, né? Você você se dar a possibilidade de encontrar aquilo que você não encontraria, os livros que você não encontraria de outra maneira, ou talvez não da maneira que é te apresentado, né? Esse é um gesto fundamental, né? Ouvir Turgenev, pô, não sei quem é, vou atrás, né? Isso é fundamental, eu acho que é o gesto mágico, vamos dizer assim, que dá início a tudo. Né? Eu tenho que lembrar uma coisa, Caio. O pessoal da pedagogia vai usar a sala 6h30, tá? Tranquilo. Eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta, só para a gente dar uma chance, e senão tranquilo. A gente vai para os finalmente, tá bom? Só um minutinho. Perfeito. Claro. Eu vou tentar traduzir a pergunta aqui, tá? É assim, é que eu estou passando justamente o narrador para alguns alunos, né? Claro. Ele estava perguntando justamente aquela questão que o Walter Benjamin fala de a incapacidade contemporânea de narrar as experiências, né? E essa relação, e como isso teria relação com o texto do 24/7, né? Então, essa questão da armazenagem, né? Do excesso de armazenamento, desse impulso arquívico, mas vamos dizer, um arquivo morto, né? Ele está colocando um arquivo como um arquivo melancólico no sentido conservador, né? Se você puder falar um pouco sobre isso. Sim. Bom, uma coisa que narrar qualquer coisa é sempre processo de seleção, né? Então, como eu disse, é difícil você se lembrar de algo hoje porque você tem tudo disponível, então você não consegue esquecer, né? Mas no caso da narrativa, especificamente, uma coisa que eu tenho notado, e talvez seja eu sendo ranzinza, né, como alguém que estuda coisa velha, mas uma coisa que eu tenho notado é que a forma de ler mudou.
e a forma de armazenar informações do que se lê. E quando eu falo ler, não é só ler um texto, é também ouvir uma história, é consumir narrativas também. Mudou. As pessoas... eu lembro que uma coisa que me fascinava, tanto quando eu estava ouvindo histórias, assistindo aulas, né, as aulas do Hansen, né, que eram grandes performances, na verdade, apesar de ser sentado falando, né? E assim, eu lembro aquela sala 102 da Letras, que cabia, acho que tem 70 cadeiras na sala, mas ficavam uns 120 alunos, porque alunos sentavam no corredor, sentavam todo em torno da mesa dele e tal, para ouvir. E o que me fascinava não era só o que ele falava, mas era também uma atenção à linguagem, a forma como a linguagem se construía, né, o encadeamento das frases, né, que eu não sabia, eu não estava querendo sistematizar, mas tinha um elemento meio mágico nisso tudo, né? Isso nas aulas dele, isso nos romances que a gente lê que são bons, né? E não bons pode ser romance que for, entende? Eu não tô defendendo romance canônico, né? É assim, romance bem escrito, seja ele canônico ou não, né? Que a gente lê e fala, caramba, legal isso aqui, sabe? A língua fez algo que eu não esperava, não é? Tipo, eu não sabia que o português fazia isso, né? E dá um ânimo, assim. A poesia faz muito isso, né? E então eu sempre ficava atento a isso. O ritmo de tudo se acelerou tanto e que o que eu tenho sentido recentemente é que primeiro que raramente se termina o que se começa a ler. Os vídeos que a gente assiste, se eles não forem um corte, né? É só ver o tanto de canal de corte que tem, né, no YouTube. Se ele não for um corte curto, você não consegue assistir ele inteiro. Eu me vejo, às vezes, com 8, 9 abas abertas, assim. Todos são vídeos no YouTube. E se você for abrindo, todos são assistidos pela metade. Assim, começa a ver, eu pauso, vou fazer alguma coisa, volto, começo o outro, né? E aí eu vejo e falo, nossa, não terminei esse. Volto lá e termino, mas assim, o vídeo tinha 20 minutos, eu assisti em 4 horas, né? Porque eu fiquei vendo outros durante, né? E então eu acho que a forma como se consome tudo isso, ela está sendo muito fragmentada e assim quase como se a ideia é pegar uma coisa e apenas uma coisa disso aqui, porque não tem tempo, não há tempo para ver isso aqui, porque amanhã vai ter mais 20 vídeos desses, depois de amanhã vão ser 40 e depois 60. E aí na narrativa a gente percebe que isso começa a afetar também, né? Aquela coisa louca de você pegar 3, 4 romances e você sentir que você está lendo o mesmo livro, né? Assim, porque você fala, não é possível, porque o trabalho já não se opera mais na linguagem, né? O trabalho se opera pura e simplesmente no enredo, né? E a linguagem ela tem que ser fácil e rápida para você atender muitas vezes. Lógico que não é para todos, tem muito romance muito bem escrito, né? Não é, mas assim é uma sensação que eu tenho tido que tem me desanimado às vezes quando eu compro romance, até romance de amigos. E quando eu começo a ler, eu falo, puta, lá vamos nós de novo, sabe? A frase tem que chocar logo, né? Assim, o cara não pode me chocar no terceiro parágrafo, ele tem que me chocar na primeira frase, né? E eu falo, nossa, choquei. Né? E aí? Né? E o resto? O que eu faço agora? É meio que tem que ter uma punchline esse o tempo inteiro para você poder manter a atenção, manter a atenção. É uma tentativa de engajamento constante, né? Seja nos vídeos, seja nos romances, seja até na poesia, muitas vezes, né? Então, enfim, eu certamente não respondi a pergunta, mas porque eu tenho o péssimo hábito de não responder as perguntas que me fazem, mas eu acho que também tem alguns apontamentos que chegam numa resposta, né, se a gente costurar. Não, com certeza deu um horizonte aí. Caio, eu vou me encaminhando para o fim antes que a gente receba sim. uma revolta aí, né? Mas eu queria agradecê-lo. Foi uma conversa muito boa. Pena que eu sempre penso que esses encontros são curtos demais, né? E sempre tem um movimento de interrupção imanente acontecendo. Mas isso é sempre para a gente reforçar isso com uma promessa para uma próxima vez. E eu queria que as pessoas aplaudissem, porque senão ele vai pensar que não tem ninguém aqui, né? Tá cheio, hein?
Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: esse auditório está realmente cheio de gente que quis aplaudir ou está cheio de arrependimento? Eu coloquei uma plaquinha, aplauso. Se não aplaudir, 0. Né? Você está ouvindo? Eu ouvi alguém falando, mas eu não consegui ouvir não, o que era. A Marta falou assim, que ela saiu com a cabeça borbulhando, cheio de questões. Então quer dizer, eles estão sendo animados, né? Nada mais animador do que questões e dúvidas, né? Eu fico feliz. Então é isso, Caio. Para mim foi uma conversa boa também, pelo ponto de vista até nostálgico, cara. Falar da sala 102 da letra, foi maravilhoso, cara. Então é isso, meu amigo. A gente vai se falando. Com certeza. Agora vamos tentar falar com mais frequência, né, Caio? Sim. E fica aquele abraço para você, então, meu cara. Para você também, obrigado pelo convite. Um abraço para o pessoal que teve paciência de me ouvir. Até mais, meu cara. Tchau.